Olá, meu nome é Mariana Gell, esse é mais um vídeo que ela monetizou e hoje vou falar se, afinal, será que a economia tá melhorando ou piorando durante o governo Lula? Porque sim, aparentemente isso é um grande debate nas redes, né? Cada pessoa fala uma coisa. Tem gente que fala que tá melhorando porque o PIB tá aumentando e o desemprego tá caindo. Mas ao mesmo tempo tem gente que fala que não, que o mercado tá preocupado, que o dólar tá explodindo, os juros futuros estão aumentando, expectativa inflacionária tá subindo, fiscal deteriorando, endividamento aumentando. Então assim, qual narrativa tá certa, né? Qual lado tá falando a verdade? Nesse vídeo eu vou explicar tudo isso, eu vou mostrar que mesmo sendo contra-intuitivo, a verdade é que todos esses dados e indicadores acabam conversando sim. Esses indicadores não só conversam pra gente entender o que tá acontecendo agora, mas eles contam uma história muito interessante sobre a expectativa do que vai acontecer no futuro. Então sim, esse vídeo é muito importante, fica até o final porque hoje o vídeo tá bom. E aí, pra começar o vídeo, eu sou obrigada a falar mais uma vez a mesma coisa que eu venho falando nos últimos vídeos aqui do canal. Esses 2 primeiros anos de governo, eles estão vindo bem como esperado do que seria o governo Lula 3. Como eu falei, pode até parecer contra-intuitivo, né? Pode até parecer que o mercado tá contando uma história enquanto a economia real tá falando outra coisa, mas não, na verdade tudo isso conversa e sim, tá dentro com o que eu esperava. E primeiro porque, como eu venho falando desde as eleições, a verdade é que independente de quem ganhasse a disputa eleitoral, isso foi de um momento muito bom agora, né? O Lula conseguiu entrar e pegar muitas questões positivas que não tinham nada a ver com ele. Ele conseguiu entrar justamente no fim do ciclo de alta da Selic. Quando ele entrou, os juros já tinham acabado de aumentar. E provavelmente, se ele não tivesse atacado tanto o Banco Central na época eleitoral, não tivesse atacado tanto o Campos Neto nos primeiros meses de governo, né? Se isso não tivesse acontecido, se ele não tivesse aumentado a insegurança política, se ele não tivesse aumentado a insegurança com relação a uma das principais autoridades monetárias do nosso país, se isso não tivesse acontecido, muito provavelmente a Selic teria caído, né? Teria entrado num ciclo de baixa muito antes. Então ele teve a sorte de entrar justamente quando o aperto monetário estava acabando. O que isso significa? Que ele entrou justamente no momento que a inflação estava controlada, né? Porque aumentou-se os juros para controlar a inflação e os juros param de aumentar justamente quando a expectativa inflacionária já começa a convergir para a meta. Então, por conta desse ciclo monetário, Lula consegue pegar uma inflação muito mais em linha do que estava, por exemplo, durante o último ano do governo Bolsonaro, por conta do Covid. Além disso, ele entra no governo justamente quando o petróleo para de subir, né? Finalmente dá uma acalmada no preço da gasolina, o governo consegue pegar essa respirada. Lá fora, no mercado internacional, a inflação começa a equilibrar também, né? Começa a subir os juros. Ele consegue pegar todo esse benefício de controle, né? De casa arrumada, finalmente inflação controlada, e ao mesmo tempo pegar o benefício justamente de uma curva de juros caindo, né? De um ciclo de corte de juros. Então ele entra justamente no fim do aperto monetário e pega essa sensação da economia voltando a respirar, da economia voltando a aquecer. E além dessa questão de pensando em ciclos de juros, né? Além disso que o governo se beneficiou muito, ele faz a máquina estatal voltar a funcionar. O Lula entra com políticas econômicas mais expansivas. Então ele, além de conseguir pegar um ciclo de queda de juros, ele, além disso, injeta dinheiro na economia, gasta mais do que arrecada, volta com os concursos públicos, com investimento duvidoso em estatal, né? Ele faz tudo isso voltar, o que sim, dá uma sensação de aquecimento econômico. Então tudo isso que a gente está vendo, né, de aquecimento econômico, queda do desemprego, aumento do PIB, tudo isso que está acontecendo, era esperado para acontecer nesses 2 primeiros anos de governo. Com queda de juros e máquina estatal voltando a funcionar, sim, você tem essa sensação de melhora, né, de aquecimento econômico, de crescimento. Só que aí vem, e esse é justamente o ponto que eu quero chegar aqui no vídeo. Você conseguir ter uma sensação de crescimento no curto prazo, justamente depois de um momento de grande austeridade monetária, justamente depois de um momento de mais contenção por parte do Estado, justamente depois de uma pandemia que demorou para o país conseguir se reestruturar, você conseguir criar uma sensação de crescimento, aquecimento econômico, justamente com tudo isso e ainda acabando com o teto de gasto, gastando pra caceta, né? Você conseguir ter tudo isso no curto prazo é fácil. Manter isso no longo prazo é mais difícil, né? Trazendo um exemplo que pode parecer bobo, mas mais para o nosso dia a dia. Você decide reformar seu apartamento ou comprar uma casa nova, e aí você pega um financiamento com o banco, você se endivida, gasta todo o dinheiro que você tem na sua conta bancária. As pessoas vão olhar de fora e vão pensar que você zerou a vida, só que você sabe que você está endividado até o pescoço, teve que pegar uma puta grana pra fazer tudo isso, vai ter que pagar esse dinheiro de volta com juros. Eu sei que parece bobo eu falando assim, mas é pra trazer um exemplo mais do cotidiano, que todas as escolhas vêm com uma consequência.
E você consegue até ter uma falsa sensação de crescimento no curto prazo, mas no longo prazo não existe milagre. Essa estratégia do governo de pegar um financiamento, né, de fazer a máquina pública funcionar, gastar pra caceta, não ligar pro fiscal, se endividar, aumentar a inflação, colocar vários investimentos questionáveis em estatal. Em alguns governos deu certo, como por exemplo o governo Lula I e Lula II. Em alguns governos nem tanto, como por exemplo o governo Dilma e especificamente Dilma II. E aí é importante entender que, ok, no governo Lula I e II, né, essa estratégia deu muito certo, mas é porque foi um dos poucos momentos da história econômica brasileira que a gente realmente teve um crescimento econômico real. E de fato tiveram alguns fatores internos aqui que ajudaram e influenciaram, mas o motivo principal para o crescimento econômico do Brasil nesse período e o que sustentou toda a nossa festa, a verdade é essa, foi o boom das commodities, né? Muito menos que fatores internos, a grande verdade é que a gente seguiu o mercado internacional e a gente seguiu essa expansão causada pelo crescimento da China. E qualquer que fosse a estratégia econômica do governo naquela época, daria muito certo. E aí, enfim, do governo Lula II para o governo Dilma I, isso já diminui, continua funcionando, mas já nos seus últimos suspiros. Você estava vendo a economia brasileira ainda crescendo, você estava vendo o desemprego caindo, mas numa velocidade cada vez menor. E aí, porque o boom das commodities estava acabando, então esse financiamento já não estava mais funcionando tão bem. Mas mesmo assim, o governo continua com a estratégia de estimular cada vez mais a economia, utilizando a máquina estatal, né? Inflando a máquina estatal. E aí o fiscal durante o governo Dilma vai com Deus, o governo começa a gastar muito. E aí, com o fim do boom das commodities, você não tem mais aquela explosão de arrecadação. O endividamento também explode, inflação vai com Deus. E aí, repetindo, tudo isso acontecendo num primeiro momento, ainda com crescimento, né? O desemprego continua caindo, a gente chega em pleno emprego, o Brasil avança num primeiro momento para grau de investimento. Mas apesar desses últimos suspiros da economia real, né, da atividade econômica ainda estar aquecida, o resto do mercado já estava percebendo que ia dar ruim. A inflação estava muito alta, o fiscal não estava fechando, dívida pública crescendo em níveis absurdos. Juros futuros disparam, dólar dispara também. E aí o governo tem a brilhante ideia de ficar queimando reserva internacional para tentar preservar nossa moeda. Isso sem falar da situação da Petrobras e das estatais, né? O pré-sal que foi um tesouro no governo Lula, agora aqui no governo Dilma começa a ter lava-jato, começam a questionar exatamente quais investimentos estavam sendo feitos, aqueles investimentos porcaria de refinaria. A Dilma, numa tentativa absurda de controlar a inflação, começa a controlar o preço de combustível, e a gente chega na bizarrice que foi a Petrobras durante o governo Dilma, né, de um monopólio de petróleo praticamente quebrando, com uma dívida absurda, uma empresa que estava queimando caixa para conseguir vender combustível, uma coisa que não existe. Então, assim, só dando toda essa volta para explicar que não existe milagre. Né? A máquina estatal ela consegue te levar até um determinado ponto. Existe uma diferença entre fazer estímulos pontuais e viciar uma economia. O que é viciar uma economia? Utilizar a máquina estatal para se retroalimentar. Utilizar a máquina estatal com o governo sempre gastando mais para dar essa falsa sensação de crescimento, que no longo prazo não é um crescimento real, e no longo prazo simplesmente significa inflação mais alta e o Estado com cada vez mais dificuldade de se financiar. E ok, tiveram momentos muito pontuais na nossa história que essa estratégia, né, você utilizar a máquina do Estado funcionou, como por exemplo no governo Lula, mas porque você estava num momento macroeconômico de valorização de commodities que não tem nada a ver com o Brasil, independente do que fosse feito, a gente iria crescer, da mesma forma que a América Latina inteira cresceu durante aquele período. Quando você compara o crescimento do Brasil versus o restante da América Latina, inclusive, foi um crescimento medíocre, que fique claro. O que é provado é que essa máquina estatal não for acompanhada por um crescimento da economia real, ou seja, não for acompanhada por um crescimento na produtividade, não for acompanhada por um boom das commodities, não for acompanhada por um crescimento que não seja resultante de fato de aumento de gasto público, se isso não acontecer, se for simplesmente a máquina estatal se retroalimentando, no longo prazo não se mantém. Você tem aumento inflacionário, você tem aumento de dívida, você tem a conta chegando. O que a gente está vendo agora? A gente está vendo que sim, que essa máquina estatal está começando a pesar. A gente está vendo um estado que teve arrecadação recorde em todos os meses e mesmo assim o fiscal continua deteriorando. E da mesma forma que era esperado que nesses 2 primeiros anos de crescimento a gente veria os juros caindo, né? A gente veria crescimento voltando, essa máquina estatal inflando a economia, da mesma forma que tudo isso era esperado, agora a expectativa de mercado já começa a inverter. É da conta chegando, é da inflação aumentando. Eu fiz um vídeo aqui comentando justamente sobre isso. A expectativa inflacionária está subindo muito, juros já começaram a subir para tentar frear isso,
Mesmo assim, juros futuros continuam disparando no mercado. Mesmo com o aumento dos juros futuros, mesmo com o aumento da Selic, mesmo o mercado precificando os juros futuros em quase 14%, mesmo assim, dólar disparou. Dólar tá quase R$6 no momento que eu tô gravando esse vídeo. É engraçado porque fica nessa disputa de narrativas, que nem eu falei no começo do vídeo, e fica gente falando que não, que é um mercado que está sabotando o governo. O mercado está colocando o dólar em R$6 para pressionar o governo e fazer uma pressão política no Lula, né? As pessoas são doidas. E assim, gente, isso não existe. Não existe mercado manipular, mercado fazer algo que o mercado não acredita. O mercado não é uma entidade, não é uma pessoa centralizada. O mercado é a junção de compradores e vendedores. Se tivessem pessoas que acreditam que, na verdade, o real ele está sendo artificialmente desvalorizado e que ele vai valorizar no futuro, né? Se essa crença existisse no mercado, então as pessoas simplesmente comprariam o real acreditando que ele vai valorizar no futuro. E essas pessoas, esses compradores agindo no mercado, fariam o câmbio cair, né? O dólar cair. O ponto é que não é isso que está acontecendo. Não tem essa fé hoje no mercado. E me dá uma agonia porque essa é uma sinalização que afeta o governo, deveria afetar as decisões que o governo está tomando, sim, e o governo está 100% ignorando. Então, por exemplo, teve uma notícia que repercutiu muito agora, que foi com relação à projeção da FMI, né, de quanto que a economia brasileira iria crescer. Falando que a economia brasileira vai crescer mais do que estava sendo contabilizado, né, por causa de todos esses estímulos que eu comentei aqui no vídeo. E aí, enfim, Lula compartilhou, o governo compartilhou, as mídias compartilharam falando, olha como a nossa economia está crescendo, né, olha que positivo, olha o que o mercado não conta. Mas aí você para analisar exatamente o que a FMI está falando, e na verdade quando você olha, a previsão anterior da FMI é que o Brasil iria terminar como a 8ª maior economia do mundo em 2024. Agora a previsão é que mesmo com maior crescimento econômico, a gente vai cair para a 10ª economia do mundo. Por quê? Por causa de desvalorização cambial, por causa justamente dessas coisas que estão entrando no preço também, essa expectativa inflacionária, mostrando que o quê? Que esse crescimento não é sustentável, esse crescimento não é real. Mas essa parte o governo não fala. Tudo isso com os investimentos em estatais suspeitos voltando, com estatais sendo rombo, tudo isso com aumento bizarro de imposto que obviamente vai vir com custo econômico, vai vir com custo pra gente em algum momento. E aí o que eu acho que poderia salvar o governo e acho que também talvez seja um pouco da expectativa deles. Quando a gente fala de ciclo macroeconômico, existem ciclos de expansão de commodity e ciclos que as commodities caem, você vê o mercado olhando mais para ativos de alto valor agregado, ativos de tecnologia, ativos de inovação. De 2000 a 2010, né, nessa primeira década dos anos 2000, a gente teve um ciclo de expansão de commodities. Teve a expansão chinesa e teve o boom das commodities. As commodities se valorizaram muito, que foi justamente o momento que valeu muito a pena investir aqui no Brasil, né? Os nossos ativos se valorizaram muito. De lá para cá, as commodities caíram e a gente viu os recursos, né, os ativos de investidores globais começando a investir mais em tecnologia, em big techs, em inovação. Olhando para ciclo, a gente tem tudo para acreditar que nesse momento a gente está num fundo de commodities, que a gente vai passar por um novo ciclo de boom, né, que as commodities vão voltar a se valorizar, e eu inclusive acredito muito nisso. Eu já falei sobre isso em vários vídeos aqui no canal, mas vou repetir, vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. Eu estou montando a minha carteira pensando nisso, tem várias empresas de commodities que estão muito desvalorizadas, muito descontadas, aproveitei esse ano para adquirir. As empresas de lá de fora que estão sendo negociadas a múltiplos mais altos, acho importante ter na carteira, mas diminui meus aportes, não tô fazendo mais aportes, algumas até inclusive cheguei a realizar meu lucro. Se esse boom de commodities acontecer novamente, tem tudo pro Brasil crescer muito em cima, que nem aconteceu nos anos 2000, só que pra gente conseguir aproveitar, a gente iria aproveitar muito mais se a casa fosse organizada, entende? Se a gente estivesse organizando a casa agora e conseguisse aproveitar os lucros dessa expansão. O cenário que a gente está, de juros futuros explodindo, dívida explodindo, inflação aumentando, né? Tudo isso que eu tô falando aqui no vídeo, se esse boom de commodities chegar a acontecer, vai ser muito mais para ajudar a gente a pagar essa conta do que de fato para o país conseguir aproveitar em cima. E se esse boom ainda não acontecer, demorar mais para acontecer por causa do momento de altos juros do mundo, né, que nem a gente está vendo agora, se esse fundo se alargar ainda mais, então pior para o Brasil. A gente vai estar pagando uma conta, essa conta vai estar chegando e não vai ter nenhum dinheiro novo para ajudar a gente. Vai ser simplesmente o que aconteceu pós-governo Dilma. A gente tendo que se reestruturar internamente, cortar uma série de gastos, fechar a torneira, fechar a máquina estatal, pagando essa conta que é uma conta do Estado. O vídeo foi esse, falar sobre esses indicadores, né, mostrar como esses indicadores conversam, que eles têm muito a ver de fato com o que está acontecendo agora durante a economia desse terceiro governo Lula. Espero que vocês tenham gostado, espero ter sido clara, espero ter falado um pouco sobre a minha expectativa. Se você gostou, dá um like, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.